a minha pergunta, enquanto eu estou como jornalista, eu não tenho lado mesmo, né? Porque é uma pergunta legítima da sociedade, eu tenho que fazê-las. Perfeito, e eu tô aqui para responder porque eu falo o seguinte, a gente sabe a diferença entre o julgamento entre o juiz e como foi o julgamento Então do o senhor ministro. não se arrepende de ter defendido o Thiago Assis? Pelo contrário, farei tudo de novo. Faria de novo? Farei de novo. O senhor acha que aquilo não foi um ponto falho na sua carreira, não ver dessa forma? Pelo contrário, me abriu várias portas, então eu acredito que foi um ponto muito forte na Mas por isso carreira. eu pergunto, então não foi uma jogada de marketing? Foi então? Foi estratégia de querer mostrar que o julgamento era político e chamar a atenção de todo um país. E nesse sentido nós conseguimos. Foi técnico no ponto que deveria ser técnico e totalmente político no momento que tinha que ser político. Tanto é que logo em seguida encerraram as sustentações orais, não deixaram mais advogados falar, o Senado se movimentou. Hoje você vê os embates do Elon Musk e do cerceamento da liberdade, por exemplo, pega o X, não existe mais no país, o antigo Twitter, X, para mim é uma forma de censura, é uma forma de calar o cidadão. Mas por quê? Mas se ele que falar alguma coisa errada na internet, já tem os meios processuais para isso, para reprimir-la, injúria, difamação, e responda processualmente. Agora, você fechar totalmente um meio, canal de comunicação, daqui a pouco você não pode nem fazer mais entrevista, a não ser aquela que o governo deixa que você faça. Então, um país livre e democrático é onde você tem a liberdade de expressão do pensamento, até porque está no artigo 5º. É a defesa da liberdade de expressão da manifestação, desde que haja com cautela, sem cometer algum tipo de crime nesse sentido de difamação e injúria. A internet não é um mundo sem leis. Mas você percebe claramente que aquele julgamento foi político. E nós somos pelo viés político justamente para chamar a atenção das pessoas. O senhor quis trazer atenção àquela situação, então? Exatamente. E o país precisa trazer à baila essa discussão de que nós temos que usar o judiciário, na verdade, ele tem que ser imparcial e independente. Na minha concepção, não está sendo. O judiciário está sendo utilizado de uma maneira político-partidária, e isso é vedado pela Constituição. Ok. Bom, como o senhor me deu a autorização para perguntar sobre tudo, e o senhor falou sobre uma coisa muito importante, que é ter a representatividade feminina. O senhor tem uma vice-mulher. Em novembro de 2016, como eu disse para o senhor, isso aqui não é o julgamento meu, eu estou aqui totalmente isento. Eu já sei a pergunta e estou disposto. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou falar por mim agora. O jornalismo hoje ele padece de um problema grande, que é a militância. Quando eu estou no meu trabalho de jornalista, eu não tenho lado nenhum. Não sou ateu, não sou cristão, não sou nada. Mas as pessoas, por uma questão de sociologia política, a gente sabe que tem um fenômeno de não conseguir ser disruptivo ou dissociar a imagem pessoal do gestor público para com... Poderia ser, mas a gente sabe que o mundo ideal não é assim, né? O senhor, em novembro, teve alguns casos, foi computado alguns casos de agressão. O senhor poderia falar sobre isso? Foi em novembro, né? De 2016. E onde nós estamos? 2024. E de lá para cá não teve mais nenhum caso, uma coisa da minha vida, assim, pessoal, que tivesse envolvimento. Interessante. Já que eu não posso chamá-lo de corrupto nem de vendido, eu vou tentar levantar uma história de 2016, de quase 10 anos atrás. É isso, algumas pessoas, infelizmente, por não acompanharem o trabalho, não quererem achar pelo em ovo, eles trazem à tona questões já superadas. Inclusive, hoje de manhã, tomando café com a minha mãe, tomando café com a minha irmã, vou na casa dela. Então, eu acredito que nenhuma família é perfeita, tá? Todas as famílias... Mas o senhor entende o porquê dessa pergunta, né? Claro. Não é nada pessoal da minha parte. Sim. Todas as famílias têm os seus problemas. E esses problemas são superados. Eu tive uma questão que eu falei para todo mundo na época. Eu falei assim, apresente uma foto de alguém que eu tenha agredido, alguma coisa de alguma forma dessa. Ninguém tem, não existe. Por que não houve? Houve um desentendimento familiar com a minha irmã, que inclusive o próprio tribunal suspendeu esse processo. Tanto é que sou candidato pela lei da ficha limpa. Aliás, um dos poucos que teve questionamento na justiça eleitoral, por ter uma conduta ilibada, uma ficha limpa. Te pergunto, de 2016 a 2024, que grande escândalo que o Harry se envolveu? Nenhum. Que grandes trabalhos o Harry se envolveu? Eu te digo todos eles. Foi eleito como vereador mais atuante dos últimos 10 anos. Foi o segundo candidato a prefeito mais bem votado da história de Votuporanga. Denunciou fura-fila de vacina, denunciou vacina de vento, denunciou mais de 200 cargos irregulares, denunciou criança dopada com clonazepam em creche, denunciou criança que foi vítima de queimaduras em perna. E aí as pessoas querem retomar um negócio já resolvido de 2016. Porque é mais fácil tentar achar que o Harry não é capacitado por uma questão pessoal já devidamente resolvida. Hoje eu sou muito bem. Eu honrei meu pai enquanto vivo, honro minha mãe, tenho o maior carinho por ela. Ela mesma diz nas palavras dela, se o Harry for prefeito, vai ser o melhor prefeito que o Votuporanga já teve, porque eu sei das qualidades do meu filho. Então,
Às vezes a gente se pega tão pequenos detalhes já superados. Por quê? Porque não tem o que falar do Harry. Não tem que falar como o Harry é corrupto, que o Harry se vendeu. E eu sou o único candidato hoje que posso tirar o grupo que domina há mais de 20 anos. Esses tipos de comentário machucam o senhor? No Pelo- âmbito pessoal? Já machucaram lá no passado, porque são algumas inverdades. Mas hoje eu tô tranquilo, porque quem pode me julgar é Deus, né? Eu tenho a certeza do que eu não fiz, eu tenho a certeza do que eu faço, eu tenho a certeza de quantas pessoas vítimas de violência doméstica aqui no meu escritório eu ajudei a defender, eu ajudei a cuidar, ajudei a suportar a dor, defendi essas pessoas. Entendo isso. As pessoas usam isso porque não tem o que falar do Harry. Fora isso, o que você fala do Harry? Nada. Uma conduta, um menino de 16 anos, foi para a faculdade. Com 21 se formou, com 23 terminou a segunda pós-graduação dele, há 17 anos advoga, pega um advogado de Votuporanga que sustentou no Supremo Tribunal Federal, que eu conheço mais ninguém. Pega alguém que tiver coragem de falar para o ministro Alexandre de Moraes que ele estava sendo um acusador. Ninguém tem. Pegue alguém que tenha a determinação de fazer e colocar aquilo que pensa, aquilo que fala com a coragem necessária. Não tem. Então eu me orgulho muito do meu passado. Eu me orgulho muito do que eu fiz e do que eu posso fazer para a cidade. Então hoje não me machuca, porque se eu falar que você não é careca, você vai se incomodar por isso? Por que não? Porque você não é careca. E, inclusive, se você fala assim, por que você faz isso? Eu não me incomodo, porque eu sei o que eu não faço, e eu sei o que eu já fiz, e eu sei o que eu posso fazer pela cidade. Então as pessoas pegam isso. Agora, eu sempre falo assim, é interessante. A gente tem, por exemplo, candidatos em Votuporanga que respondem processo no Mato Grosso atualmente, por fraude de documento e por lavagem de dinheiro. Uma questão pessoal, mas essa é uma questão profissional, política. Vamos colocar gestor que faz fraude de documento e lavagem de dinheiro. Nós vamos colocar como gestor um outro candidato que responde processo trabalhista por ter permitido dentro do local de trabalho dele assédio sexual. Isso é perigoso, mas ninguém investiga, ninguém fala nada sobre isso. Vai colocar com todo respeito, às vezes alguém do PT, o PT que durante o mensalão desviou milhões. Então, as pessoas têm que julgar a capacidade de resolver. Mas é importante vida pessoal. A minha é totalmente resolvida, tranquila. E estou muito ciente do que eu fiz e do que eu não fiz. Então, por isso que eu me proponho a responder qualquer e toda pergunta. Porque eu sei da capacidade que eu tenho de poder ajudar as pessoas. Quais as principais dificuldades de fazer política em Votuporanga? Na sua avaliação. Primeiro que eles têm um império que está por trás deles, né? Você percebe aqui que a gente tem um grupo político com muito dinheiro, com muita capacidade econômica, com a máquina pública trabalhando a favor das pessoas. Então você imagina, nós somos pequeno, com pouco recurso, com pouca estrutura e sem a máquina pública. Quem está aí há 20 anos? Tem empresários bancando por trás da campanha, milhões. Inclusive você vê agora, por exemplo, a empresa Facchini, falo sem problema nenhum. A Facchini fechou seus funcionários lá para um candidato e falar, enquanto outros candidatos não podem. Que jogo político equilibrado é esse? Não existe um jogo político equilibrado. Então, empresários, inclusive a própria Facchini ganhou recentemente uma área de milhões por um preço vil para poder aumentar a sua fábrica. Então você pega. Você vê isso como coação política? Eu vejo isso como, inclusive, não sou eu que estou falando. É um funcionário da Facchini que mandou mensagem. Ele fala que isso aí foi uma. Forçaram politicamente eles ficarem fora durante o expediente deles. Que isso foi uma coação política. E nós vamos tomar as providências necessárias nesse sentido. Mas a grande dificuldade é exatamente essa. Eles têm um poder econômico muito forte, eles têm empresários que bancam a campanha deles para benefícios posteriores depois de eleito, e tem uma máquina pública. Chega lá agora e vê quantos funcionários de cargos em comissão e de secretariado que se afastaram de férias para poder trabalhar na campanha do prefeito. Então, jogar esse jogo contra a gente muito grande é difícil. Nós só nos apoiamos em duas questões: a Deus em primeiro lugar e as pessoas que acreditam no nosso trabalho. A gente está aqui pelas pessoas que mais precisam. Estamos para atender todos, mas em especial aquelas que mais precisam. Porque o rico não tem necessidade do Harry, né? Muitas vezes não depende muito do Harry. Porque o filho dele tem vaga em colégio particular, se ele precisa de uma exame ou de uma vaga na saúde, ele contrata um médico particular. Se ele precisa de lazer, igual a piscina do CSU que está acabada, mas na casa dele tem piscina. O lazer que ele precisa, ele vai para São Paulo, Rio Preto, curtir o show. Enquanto a população que precisa de vaga em creche, de exame, de cirurgia, de uma área de lazer, está aqui perecendo e clamando por um socorro. E a gente está aqui para ser socorro dessas pessoas. Você está otimista para a campanha? Muito, muito. Eu tenho certeza que nós temos a grande chance, e essa é a nossa, eu digo que assim, de todas elas, por maturidade, experiência, por trabalho demonstrado, por não parar de trabalhar, eu acredito que essa seja uma das grandes chances que nós temos de ser eleito prefeito e fazer um projeto voltado para as pessoas a partir de 2025. Tá, um pequeno bate-bola, tá? Uma pergunta, eu falo uma palavra, o senhor fala. Votuporanga. Razão do meu trabalho. Direito. Forma de se fazer justiça.
PT. Vamos tirar de cena. Jair Bolsonaro. Mudou o quadro político, porém falou muita porcaria. Lula. Tem um bom carisma, mas não é a minha opção de voto. Geraldo Alckmin. Água de salsicha. Aécio Neves. Água de chuchu. Beleza. As câmeras são suas. Muito obrigado. Pode finalizar. Obrigado. Pessoal, só quero dizer que o mais importante na vida de um político é saber e olhar para trás na história, saber que tudo que ele colecionou não foram carros, o que ele colecionou não foi dinheiro, o que ele colecionou foi trabalho, o que ele colecionou foi ajuda às pessoas. Quando vocês veem no Facebook lá que alguém clama por socorro, por ajuda, é o Harry que eles marcam. É o Harry que vai lá no hospital 11h30 da noite para tentar ajudar por uma vaga. Só que eu não quero mais ter que atender pontualmente cada pessoa. Eu quero poder resolver a situação de uma maneira geral, para que ninguém precise implicar ou suplicar por uma ajuda, por uma vaga em creche, por uma vaga em hospital, por uma cirurgia, por um exame. Alguém quer passar por especialista, demora 1 ano. Isso tem que acontecer rápido. Porque cuidar das pessoas é cuidar da maior obra de Deus, que é o ser humano. Não adianta eu investir em obras de asfalto, sendo que eu estou perecendo para não investir na maior obra, que são as pessoas. Então, estou aqui para representar aquelas pessoas que acreditam numa política honesta, uma política de verdade, focada para atender os que mais necessitam. E é essa a nossa finalidade. E agradeço pela oportunidade que tenho aqui também, viu, Anay? Agradeço por nos proporcionar que falem com mais pessoas. Esse é o Harry puramente sem máscara, sem qualquer tipo de campanha política. Inclusive, as pessoas falam assim, Harry, você tem que ser mais político. E eu prefiro continuar sendo o Harry com a sua essência, o meu jeitão, e fazer aquilo que é transparente. Porque maquiagens políticas nós já temos bastante candidatos aí, inclusive, vão estar na prefeitura hoje. Muito obrigado, doutor Harry. Obrigado por ter cedido o seu tempo. agradeço. Obrigado a Manu. E é isso. Pessoal, o Anderson na entrevista fica por aqui. Especial eleições. Forte abraço.